Continuando com a explicação do Alter Rebbe, quando ele está nos enfatizando como a espiritualidade se sobrepõe à matéria, como a alma está acima do corpo, e que na realidade o nosso exercício intelectual e espiritual durante a oração deve ser no sentido de absorver e interiorizar esse conceito, aprofundar essa conscientização, não só na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. E quando a pessoa percebe isso, é como se ela estivesse vendo de forma clara, como se ela estivesse vendo a olho nu, mesmo aquilo que não pode ser enxergado com os olhos de carne, porque se trata de espiritualidade que é abstrata, o olho físico só capta o que é físico e material. Mas quando a pessoa estiver vendo sua mente, isso através de uma concentração intensa, de um aprofundamento muito grande, de uma meditação contemplativa, etc., a pessoa fica tão imbuída disso como se estivesse vendo com os próprios olhos. Como a gente falou, por mais que a pessoa nunca viu a sua própria alma, ela tem plena certeza e convicção da sua existência, presença e atuação. Assim, na mesma proporção e mais ainda, deve ser a certeza que a pessoa tem da atuação de Deus no mundo, e que Deus é a fonte da vida e existência, e daí deve ser derivado todo o nosso amor e atração à divindade. Inclusive, sobre isso é dito, que é trazido várias vezes na Hassidut, um versículo no livro de Jó, Mipsari erze Eloká, traduzindo ao pé da letra, Jó dizia, da minha própria carne eu vou ver divindade, da minha própria carne, do meu corpo, eu vou contemplar a Deus. E aqui o verbo utilizado é ver e contemplar, ou seja, que, na verdade, observando como as coisas funcionam dentro de nós mesmos, na nossa carne, no nosso corpo, a partir disso, a gente pode não só concluir, entender a atuação divina, nós podemos ver, contemplar divindade. Conforme a gente disse, da nossa própria carne, ou seja, quando a pessoa vê o funcionamento do seu corpo e a vitalidade corpórea que tem, a pessoa sabe e tem certeza que isso tudo é devido à sua alma, e somente por isso o corpo está em movimento, funcionando, vivo, etc., crescendo. Não é? Porque a alma que dá vida ao corpo. Ele nos diz, da mesma forma que nós vemos, entre aspas, ou concluímos na nossa carne, no nosso corpo, assim a gente deve ver e contemplar, vislumbrar a divindade. De fato se diz que o mundo todo o universo, todos os seres e criaturas é como um corpo grande. Se nós vemos só o lado material, mas isso, o lado material, como já falamos, é como um corpo gigantesco, mas um corpo, se não tiver alma, é um corpo sem vida. Da mesma forma, ele nos diz, a pessoa deve saber que todo esse corpo gigantesco, que é o universo, ele só está aí, presente, atuando, etc., graças à vitalidade divina derivada, à energia vital derivada de Deus, que é aquilo que dá vida e existência a todos os seres. Klomar, assim como a pessoa tem certeza absoluta que dentro do seu corpo está revestida uma alma que lhe dá energia vital, e sem essa alma o corpo se torna perecível, se deteriora, é um corpo sem vida, morto. Da mesma forma, o mundo, todo o universo gigantesco é como se fosse um corpo grandioso, mas que só vive, só tem existência, etc., graças à alma. O que é a alma? É a energia vital divina que está lhe dando vida e existência ao mundo, ao universo, a todos os seres. E essa consciência, essa conscientização, na linguagem do versículo, Mipsari echezei Eloká. Da minha carne eu vou ver divindade. A partir daquilo que funciona na minha carne, com o meu corpo, eu posso não só concluir, entender, mas eu posso visualizar a presença e atuação divina no mundo, como se a pessoa estivesse vendo literalmente, conforme a gente explicou. Assim, também relacionando isso com o assunto da tefilá, da oração, se fala que essa é a explicação daquilo que nós estávamos falando no início dessa explanação.
quando nós dissemos que todo Seder Atfilah, toda a nossa reza foi elaborada em torno da leitura do Shema, do Shema Israel, para se chegar, o Shema Israel, a proclamação, a declaração de fé monoteísta, mas o que vem no versículo seguinte, que diz, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame a Deus, teu Deus, que toda a reza é um preparativo para isso, para a pessoa não só declarar isso, mas sentir de fato esse amor a Deus, que deixe para ter, na hora da leitura do Shema, a pessoa ter um amor genuíno para Deus, para com Deus. Se fala que esse é o objetivo de toda a introdução, todos os versículos de louvor, todos os salmos de Psukei de Zimra, que eles falam sobre a grandeza de Deus na sua atuação no mundo como o mundo todo, todas as criaturas, todos os seres, toda a natureza está subordinada e anulada a Deus. E que todas reconhecem a Deus, até as criaturas angelicais, anjos, serafins, etc., todos louvam a Deus. Os céus, a terra, todas as suas criaturas, etc. Tudo isso, essa anulação das criaturas, por mais que a gente não vê os anjos, a atuação, ou se fala que o sol se pondo, na verdade é como o sol se curvando e se prostrando diante de Deus, por mais que a olho nu a gente não vê isso como uma subordinação a Deus, uma anulação a Deus. Mas ele nos fala que quando a gente meditar e refletir, se aprofundar sobre tudo isso, então nós podemos, através da visão do intelecto, sentir isso com uma percepção tão forte como aquela com a percepção visual que vem do olho de carne, do olho nu. E através disso nós vamos conseguir despertar esse amor a Deus na hora da leitura do Shema. Quando se fala, e amarás a Deus teu Deus com todo o teu coração. Ou seja, conforme nós explicamos, assim como uma pessoa ama a sua própria vida, tem apreço pela sua vida, assim e ainda mais do que isso, a pessoa deve então amar a Deus, sabendo que Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de toda a energia vital. Isso, quando a pessoa vai chegar a esse sentimento, quando somente depois que ela estiver imbuída desse conceito, através disso que ela meditou, se aprofundou, se concentrou nesse assunto, conforme a gente disse. Prossegue o Alter Rebbe nos diz, através disso, ele vai poder chegar àquele nível descrito no Shema, amarás a Deus teu Deus com todo o coração. O que significa com todo o coração? Conforme explicam os nossos sábios, com os dois lados do coração, não só com a inclinação positiva, o lado bom do nosso coração, mas até mesmo com Yetzer Hara, a pessoa vai poder amar a Deus até mesmo com e pela inclinação negativa. Em outras palavras, a pessoa vai conseguir neutralizar as suas tendências negativas, vai conseguir subordinar até o seu lado, instinto negativo, para servir a Deus. Isso significa que todo o seu coração vai estar voltado a Deus, que até mesmo as tendências, inclinações ou quedas negativas que todos nós possuímos, que isso é chamado Yetzer Hara, inclinação para o mal, que isso vai estar anulado e subordinado a Deus. Ele nos diz, mas como se chega a isso? Somente quando a pessoa meditou, refletiu, se aprofundou na ideia e interiorizou esse conceito de forma muito profunda, como se ele estivesse vendo de forma palpável. Somente assim é que é possível chegar a esse nível de amor. Esse nível de amor que preenche todo o coração. E como nós falamos, que ele não só contagia e transborda, mas ele neutraliza até o lado do mal, converte o mal em bem, subordina o mal para o bem, fazendo com que até o lado, as inclinações e tendências negativas do nosso coração se subordinem, se anulem diante de Deus. De forma tal que de forma tal que todo o seu coração, mesmo que é o coração físico, corpóreo, ou seja, nós estamos no mundo terrestre com quedas, inclinações para o lado físico, mas ele vai conseguir reverter e direcionar
tudo isso para a divindade. Levatel kol ratzon zar, ele vai conseguir, a pessoa despertando esse sentimento a partir dessa meditação profunda, a partir dessa visão intelectual tão profunda, ele vai conseguir anular toda vontade estranha ao serviço de Deus ou estranha à espiritualidade, vai conseguir anular isso de forma completa. Isso, diz o Alter Rebbe, como Shamru Rezal, é o que os nossos sábios disseram na ética dos pais, Batel retzoncha mipnei retzono, anule a tua vontade ou as vontades do teu lado corpóreo, físico, ou do lado mau e negativo que existe dentro de ti, anule isso, mipnei retzono, diante da vontade de Deus. Em outras palavras, opte, escolhe a vontade de Deus, a satisfação divina, e não a autossatisfação, a satisfação corpórea física. Então, sobre essa subordinação das vontades do Yetzer Hara, do lado mal nosso, como se consegue isso? Os nossos sábios disseram, anulando a tua vontade diante da vontade de Deus. Ou seja, quando a pessoa se conscientizar que aquilo que realmente importa, a única existência absoluta, a fonte de vida, a fonte de existência de tudo é a divindade, então todo o resto é bobagem, todo o resto é tolice. Ele não vai querer mais correr atrás de mesquinharias, de bobagens, ou de prazeres físicos passageiros, voláteis, ou coisas que não têm durabilidade, enfim. A alma vai desejar apenas e tão somente estar alinhada com aquilo que é a vontade de Deus. Daí então ela nem vai precisar, a alma, anular outras vontades diante da vontade de Deus, porque as outras vontades vão sucumbir. Não é? Assim como coisas que a gente tinha vontade quando era criancinha, depois que a gente cresce ou se torna adultos, a gente percebe que isso é tolice, bobagem e é até vergonhoso correr atrás dessas coisas. Não é? Da mesma forma, quando a pessoa assumir essa consciência espiritual mais elevada, então naturalmente todas as outras vontades vão se cancelar diante da vontade de Deus que vai prevalecer. Mesmo aquelas vontades pertinentes à alma animal, relacionadas ao Yetzer Hara, o lado negativo da pessoa, que todos nós temos esse lado por estarmos revestidos num corpo físico, num mundo terrestre materialista. Então a pessoa também tem vontades estranhas e que talvez seria melhor, não deveria ter. Mas aí vai acontecer, ele vai ser capaz de anular essas vontades do lado negativo perante a vontade de Deus, que ela prevaleça. E ele nos diz, Atam she'ava gdola zu shegam hayetzer hara yenichna lirtzono yitbarach. Qual o motivo que esse amor intenso a Deus faz com que a pessoa deixe de lado todas as outras paixões, desejos e vontades estranhas, de forma tal que até mesmo a inclinação negativa vai se subordinar à vontade de Deus? Isso é derivado do quê? Dessa visão profunda que a pessoa vai ter sobre a espiritualidade, a divindade, essa percepção e convicção de que Deus é a vida, Ele é a fonte da vida, é tudo. Perush, lefisha havazu aba mahmatri yahushit kazu. Quando a pessoa sentir esse conceito como algo que ela está vendo a olho nu, conforme a gente explicou anteriormente, então isso vai estar tão gravado e enraizado na sua alma, a pessoa vai estar insuflada disso de forma tal que assim, somente assim, ela tem a força de anular as outras vontades diante do que é o essencial. Porque a pessoa vai perceber que esse tipo de aspiração, esse tipo de vontade de elevação, de abraçar a vida, a verdadeira existência, não existe nada semelhante no campo físico, terrestre e material. Todas as outras ambições, aspirações, vontades, desejos, e nada se assemelham a isso, não se comparam a nada disso. Por isso a pessoa vai escolher aquilo que é real, consistente, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o mais elevado, aquilo que realmente importa. Então, no momento que a pessoa chegar a essa conscientização, como se estivesse vendo, visualizando com os próprios olhos de carne, está tão convicta disso, então ele nos diz, quando a pessoa estiver imbuída disso, ela não vai ter os outros desejos físicos, corpóreos negativos, vão cair naturalmente, automaticamente. A pessoa vai perceber que nada se compara a essa aspiração elevada, a esse desejo de abraçar a fonte da vida que é a divindade. Quando a pessoa perceber e se conscientizar do quanto é genuíno esse conceito, que Deus é a fonte de tudo,
a fonte da existência, etc., então isso naturalmente vai excluir todo o resto, todas as outras paixões, desejos, aspirações, etc. Mamar, conforme se diz na nossa liturgia, na nossa reza de Shabbat, quando a pessoa capta o que é a divindade, mid melach, mish velach, mi arochlach. Deus, quem se assemelha a ti, quem se parece com ti, quem se compara a ti. Nada se assemelha, nada parece, nada se compara, portanto, não vale a pena investir as forças, tempo e energia, a nossa vitalidade, atrás de coisas não só secundárias, supérfluas ou negativas, passageiras, voláteis, enfim. Vamos abraçar aquilo que é o principal, a vida e a fonte da vida, que é a divindade, e daí é derivado o verdadeiro amor a Deus, e isso que nós devemos cultivar na nossa oração, através da meditação contemplativa, se aprofundando nesse tema, nesse assunto.